Bem, aí o Samuel Pessoa já entrou nos debates, então ele já pode pegar a bola no ar e cortar aqui. O Samuel Pessoa, todo mundo conhece, é sócio da Reliance e também do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Faça favor. Muito obrigado, Celso. A minha fala vai ser muito curta. Eu não sou especialista nesse tema, e esse é daqueles temas que, quando você não sabe nada, você acha coisa beça, acha que dá para reformar, tem um monte de ideia genial. Quanto mais você vai estudando e se aprofundando no tema, mais cético a gente vai ficando. Então, eu acho muito difícil que eu tenha alguma coisa interessante a dizer aqui. Vou fazer uma observação, um pouco do que eu vi do debate até agora. Acho que uma preocupação, que me parece a preocupação das mais relevantes, foi externada pelo secretário César Megali, é a dificuldade política da gente fazer essa transição, essa reforma. O Bernardo, na fala em que ele apresentou a proposta da CECIF, Bernardo argumentou que talvez as dificuldades políticas de reformas incrementais sejam tão grandes que seja melhor a gente apostar e ir direto para uma reforma mais global. E eu acho que, nesse caso, eu tendo a concordar com a opinião do Bernardo, e eu acho que, na verdade, é possível que a resistência seja até menor, porque a gente chegou no nível tal de complexidade que as reformas incrementais significa escolher alguns setores para serem perdedores. Mas, como a reforma é incremental, a gente não está reformando o sistema como um todo e, portanto, nós não vamos gerar os ganhos maiores, agregados, de uma reforma global, né? Então, a gente está um pouco amarrado na lógica da ação coletiva, em que pequenas reformas vão afetar grupos pequenos que são muito organizados e que vão bloquear a reforma. E, por outro lado, essa pequena reforma gera um efeito para o coletivo que não é tão forte assim e, portanto, a gente não vai ter a pressão do outro lado e apoio à reforma. Por outro lado, se a gente, de alguma forma, conseguir levar para o Congresso uma reforma agregada, uma reforma global, é possível que a sociedade, os representantes da sociedade, consigam enxergar um impacto global, que eu acho que é muito mais do que 10%, 0,5% ao ano. Acho que, se a gente fizer alguma coisa com este nível de simplificação, tem um impacto de crescimento muito grande. É uma coisa que talvez seja maior, mais importante para reduzir o custo da nossa vida do que o plano real, do que acabar com a hiperinflação. A gente vê o tempo que a gente gasta, as empresas. Então, eu acho, nesse sentido, me parece que talvez a sociedade esteja ficando madura para esse tipo de reforma. A gente acabou de ver o Congresso conseguir aprovar uma reforma trabalhista, que também era uma reforma que estava há décadas para ser feita, e, de repente, caiu de maduro aquele negócio. Ninguém imaginava, o governo fez uma reforma até bem tímida, chegou lá no Congresso, e o Congresso, por sua iniciativa, e depois de muito tempo, de muito acúmulo, fez uma reforma muito positiva. Então, acho que a gente pode ser, sim, um pouco otimista. Aparentemente, a sociedade está madura, e me parece que uma reforma mais global ela tem uma chance hoje, bem comunicada, de ser aprovada. Também concordo com o Marcos, e acho que esse é um ponto importante, que o Bernardo começou a falar dele, é que o ponto inicial dessa reforma é a gente convencer a sociedade de alguns princípios. Porque, a partir do ponto que a gente convence a sociedade, convence a opinião pública, convence os políticos de alguns princípios, fica muito mais difícil a ação dos grupos de pressão. E eu queria deixar um tema, uma sugestão para pensamento futuro. Quer dizer, eu entendo que um tema difícil nessa reforma, e eu concordo integralmente com um dos princípios, que é política tributária, imposto sobre valor adicionado, não é para fazer política de desenvolvimento e outras políticas compensatórias. Acho que uma área que vai ser difícil, e talvez tivesse que já pensar
alguma coisa para colocar no lugar, é com relação à Zona Franca de Manaus. Concordo integralmente, acho que a forma como a gente desenhou é uma loucura, mas, por outro lado, eu acho que o argumento que a gente ouve do pessoal da Amazônia, que é, olha, o estado da Amazônia é o estado que tem a maior cobertura vegetal, a Zona Franca de Manaus teve um impacto importante para manter a floresta em pé, é um argumento que me parece convincente. Eu nunca estudei muito esse tema, mas eu acho que uma maneira da gente pensar, e esse é um tema que o Brasil vai ter que enfrentar de qualquer forma, em algum momento, é a gente tentar trocar a Zona Franca de Manaus, toda a complexidade, todo o benefício, por um imposto sobre carbono, né? Fazer uma precificação de carbono, ver quanto que custa, colocar uma receita, uma renda do Tesouro Nacional que vai direto para aquele estado que usa o dinheiro da forma melhor. Esse imposto vai ser, essa receita do Estado vai ser contra a manutenção da floresta em pé, então os satélites vão tirar fotografia, se aumentou a queima de floresta no Estado, reduz a transferência, e, evidentemente, ao gente começar a construir esse instrumento, quando nós, Brasil, formos sentar nos fóruns internacionais para negociar questões ambientais e de emissão de carbono, a gente pode pegar uma parte dessa conta e passar para o resto do mundo e fazer parte da nossa negociação nesse negócio. Tá? Então, acho que essa é uma maneira para esse tempo. Obrigado, gente.